Mais uma aulinha aqui no nosso curso Função Quadrática é o assunto que eu vou começar hoje. Se você não assistiu Função Polinomial do primeiro grau, volte e assista esse módulo porque vai te ajudar bastante. Então, sem muita enrolação, vamos lá. Definição de função quadrática. Eu vou falar sobre essa notação nos módulos mais à frente. A gente chama de função quadrática a função f de x, ou lembre-se que f de x e y são a mesma coisa, ax ao quadrado mais bx mais c. Com quais condições? O a ele tem que ser diferente de zero. Michael, mas por que o a tem que ser diferente de zero? Simples, aluno. Se o a for zero, zero esse camarada aqui, fica bx mais c, e acaba que se ficar bx mais c, essa é a configuração da função afim. Então, o a não pode ser zero, o b e o c até podem ser, beleza? Então, cada um aqui pode ser zero ou até mesmo os dois. Quem não pode ser é o a, porque senão a função vira função afim. Então, temos aqui alguns exemplos de funções quadráticas, onde aqui eu tenho f de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 3. É importante, na função do segundo grau, você saber identificar quem é o a, o b e o c. O a é antes do termo que está ao quadrado, o b é antes do termo que está com x, e o c é o número solto. Então, olha só. Nessa minha função aqui, quem está antes do x ali é 1. Então, aqui eu posso falar que o a é 1. O meu b ali é o quê? É o menos 4, que é o que está antes do x. E o termo independente ali é menos 3, que é o valor do c. Isso é muito importante para a gente fazer cálculos que a gente vai ver daqui a pouquinho. Identificar quem é o a, quem é o b e quem é o c. Nessa função de baixo aqui, ó, x ao quadrado menos 9, a gente tem que o a é quem está antes do x ao quadrado, que ali no caso é 1. O b, você tem algum termo com x ali nele? Não, então o b é zero. E o c ele é igual a menos 9. Na função aqui de baixo, f de x igual a 6x ao quadrado, eu tenho que o a vale 6. Agora, repara que ela não tem nem b e também não tem nem c, por isso o b e o c vão ser iguais a zero. E na última ali, menos 4x ao quadrado mais 2x, eu posso falar que o a ele é menos 4, beleza? E o b ele é igual a 2. O c você não tem termo independente, então o c é zero. Primeiro passo, identificar o que é uma função quadrática, que são funções que possuem essa lei aqui, e identificar o valor do a, b e c. Podemos seguir, candidato? Vibra, tamo junto. Valor de uma função quadrática. Eu dei, por exemplo, aqui a função x ao quadrado menos 3x mais 5 e eu quero calcular o f de 3. Em função afim, você já fez essa ideia, é bem parecido, na verdade é a mesma. Se ele quer o f de 3 e a função é f de x, repara que ele está trocando o x por 3. Então você vem aqui na minha função, aonde tem x, troca o valor por 3 e vê se não vai ficar assim, ó. 3 ao quadrado menos 3 vezes 3 mais 5. Aonde tinha x, coloquei o valor do 3. E agora é só calcular, né? 3 ao quadrado é 9, menos 3 vezes 3, 9, e repete o 5. Olha que delícia esse 9 menos 9 ali, ó. Corta porque é simétrico. Conclusão, eu posso falar que o f de 3 naquela função quadrática é igual a 5, ou seja, quando x é 3, a função te retorna o valor de y igual a 5. Beleza? Tá curtindo? Então vamos lá que o f de menos 1 é calculado como? Aonde tem x na função, você coloca o menos 1. Então vai ficar menos 1 ao quadrado, menos 3 vezes menos 1, mais 5 na brincadeira. Menos 1 ao quadrado, menos com menos vai dar mais, então vai dar 1, porque menos 1 ao quadrado é menos 1 vezes menos 1. Menos 3 vezes menos 1, 3 positivo, repete aqui o 5. 1 mais 3, 4, com 5, 9, sucesso total. Então, o f de menos 1, ele vale 9. Quando x é menos 1, o resultado da função é 9. F de raiz de 2, como é que vai ficar? Ó? Vai ficar raiz de 2 ao quadrado, menos 3 vezes raiz de 2, mais 5. Tranquilo. Raiz de 2 ao quadrado. Se você eleva uma raiz quadrada ao quadrado, essa brincadeira corta, né? E se essa brincadeira corta, você vai obter 2. Menos 3 raiz de 2, mais 5. Esses dois camaradas eu não posso juntar, que aqui tem raiz e aqui não. Mas esses dois aqui, ó, o 2 e o 5, não tem problema nenhum. Eu posso juntar eles e falar que isso aqui vai ser igual a 7 menos, como é que eu coloquei o mais aqui? Menos 3
raiz de 2, que é o cara que tinha sobrado ali. E o f de meio, porque quando tem fração a galera sempre se enrola. Lembra lá da função, ó, x ao quadrado menos 3x mais 5? Então vai ficar meio ao quadrado menos 3 vezes meio, que é o valor do x, mais 5. Fração elevada ao quadrado, você faz o quê? Você eleva de cima e eleva de baixo. Então fica 1 sobre 4, porque 2 ao quadrado é 4. Número inteiro vezes fração. Multiplica pelo de cima e repete o de baixo. Mais 5, essa é a continha que a gente tem que fazer. Michael tem fração, buguei com fração. Calma, camarada. Tira o MMC. E quando você está somando, subtraindo as frações, você tira o MMC e repete ele aqui embaixo, para não fazer besteira. Então, o MMC de 4 e 2, ele é igual a 4. 4 dividido para 4 é 1, 4 dividido para 2 é 2, 4 dividido para 1 é 4. Sai multiplicando pela galera de cima e vê que você vai ter o seguinte, ó, 1 vezes 1 é 1, 2 vezes 3, 6, como está com menos, é menos 6, tranquilo? 4 vezes 5 é igual a 20. Segue o baile, segue a vida, 1 menos 6 vai ser igual a menos 5, mais 20 sobre 4. Isso vai ser igual a 15, que é o menos 5 mais 20, sobre 4. Então, o f de meio é igual a 15 quartos. Ou seja, quando x é meio, aluno, o valor do y é a mesma coisa que 15 quartos. Então, deu para identificar o que é a função quadrática, fazer alguns cálculos básicos e vamos trabalhar agora com o zero ou raiz de uma função quadrática. Lembra que o zero de uma função é você pegar a função e igualar a zero e continua sendo o mesmo raciocínio. Você pega a função e iguala ela a zero. Só que quando você igualar a função quadrática, que é essa formação a zero, surge uma equação do segundo grau. Equação do segundo grau, você aplica fórmula de Bhaskara, onde primeiro você calcula o delta, b ao quadrado menos 4ac, esse b, esse a e o c são os mesmos que a gente citou anteriormente nessa parte, por isso que eu falei que é importante você saber identificar. Calculou o delta, vem para a fórmula do x menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Esse mais ou menos raiz de delta, por que acontece isso aqui na fórmula? Vamos lá. Se o teu delta dá um valor positivo, é porque a sua epa, quase que não vai, hein? Sua função possui duas raízes reais distintas, diferentes, ou seja, uma vai ser com mais raiz de delta e a outra com menos raiz de delta. Agora, se o delta for menor que zero, essa função não vai possuir raízes reais. Michael, mas por quê? Porque se der um número negativo, que é menor que zero, na hora que eu atacar na raiz quadrada, não dá para você calcular, por exemplo, raiz quadrada de menos 2 com os números reais. Isso aqui não pode. Então você ficaria travado e não conseguiria fazer a conta. Então não possui raízes reais, porque em números complexos você vai ver que vai dar para calcular. E se o delta for igual a zero, você possui duas raízes reais iguais, porque vai ficar mais raiz de zero menos raiz de zero, o que é a mesma coisa. Na prática, é bem simples, é resolver equações do segundo grau. Então, vamos calcular os zeros dessas funções aqui que eu listei para vocês. Ó. X ao quadrado mais 2x é a minha função. O zero dessa brincadeira, eu pego a função e igualo a zero. Aqui eu podia fazer por fatoração, mas eu vou fazer por fórmula de Bhaskara ali para você entender como é que funciona o mecanismo. A fórmula de Bhaskara, primeiro eu calculo o delta. Delta ele é b ao quadrado, meu b é 2, menos 4 vezes o a, que é 1, e o c, que é 0, já que ele não tem. Com isso, vai zerar aquela parte toda. E eu vou ter que delta ele é igual a 4. Tranquilo? Delta vai ser igual a 4, calculando aqui. Mas se o delta é igual a 4, aluno, para e pensa comigo. Ele é maior que zero, então tem duas raízes diferentes. Onde uma raiz é o meu x1, que é menos b mais a raiz de delta, sobre 2a. E aí quem vai ser esse x1 aqui, ou x', como você queira chamar? Menos o valor do b, que é 2, mais a raiz quadrada de delta, que é 4, sobre 2 vezes o a, que é 1. 2 vezes 1. Ele vai ser igual a menos 2 mais 2 sobre 2. Isso vai ser igual a 0 sobre 2, concorda comigo? Só que 0 sobre 2 é a mesma coisa que 0. E o x2, ele é exatamente a mesma conta que a gente fez aqui, só que em vez de ser mais raiz de delta é menos. Então repete todo o processo, mas aqui antes da raiz, em vez de ser mais, a gente coloca menos. Então fica menos 2 sobre 2. Menos 4 sobre 2, tudo isso é igual a menos 2. Quais são os zeros dessa função? Quais são os valores que eu taco na função
e o resultado é igual a zero? Bem, a gente tem ali o menos 2 e o zero como coincidência. Ah, o zero sempre vai ser zero, Michael? Não, cuidado, aqui foi só questão de coincidência. Calculando aqui os zeros da função de baixo que a gente tem, pega a função e iguala essa função a zero. Olha que bacana, vem calculando o delta amigo, o delta parceiro, que vai ser b ao quadrado, que é menos 7, menos 4 vezes o a, que é 1, e o c, que vale 6. Delta vai ser igual a 49 menos essa multiplicação, que dá 24. Delta vai ser igual a 25. Beleza, delta igual a 25, você tem dois valores para o x. Eu tenho ali o meu x1, que vai ser menos o b, mas como ele é negativo, coloca um parênteses para você não errar o sinal. Mais a raiz de delta, que é 25, sobre 2 vezes o a, que é 1. Como que vai ficar essa conta aqui, camarada? Menos menos 7 vai dar 7, raiz de 25 vai dar 5, 2 vezes 1 vai dar 2. Isso vai ser igual a 12 sobre 2, que é igual a 6. Essa é a minha primeira raiz, 6, tranquilo? A segunda raiz, o x2, deixa eu fazer uma divisão aqui para você não confundir quem é quem, é a mesma conta que essa, só que troca o sinal do meio, porque é menos raiz de delta. Então fica 7 menos 5 sobre 2. O que dá 2 sobre 2, quanto que dá 2 sobre 2? Dá 1. Então os valores que anulam aquela função ali são valores que é o 6 e o 1. Esses são os valores de x que zera aquela função. Então, próximo exemplo aqui, que a gente pode matar. A gente tem ali, ó, a letra C, que é x ao quadrado menos 2x mais 6. Faz o que nessa brincadeira aqui? Ó? A gente pode calcular o valor do delta, que é b ao quadrado. Então, delta vai ser menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, e o c, que vale 6. Delta vai ser igual a 4, e aqui vai ser igual a menos 24. Delta nessa aqui vai ser igual a menos 20. Lembra do esquema. Se o delta for menor que zero, a função não possui raízes reais. Olha só que maneiro. Então, essa função não possui zeros reais. Já na função de baixo, o que vai acontecer? Eu tenho que o a é 4, o b é 20 e o c é 25. Calculo o delta, camarada. Então, delta vai ser igual a b ao quadrado menos 4 vezes o a, que é 4, e o c, que vale 25. Daqui eu vou obter que o delta ele é igual a 400. 4 vezes 4 vai ser igual a 8, menos vezes 25, também 400, só que estava com menos. Logo, o delta é igual a zero. E aí, quando você tacar ali no valor do x, você vai ter o x1, que é igual ao x2, porque vai ficar menos o b, que é 20, então vai ficar menos 20, mais ou menos a raiz de zero, só que isso aqui não importa, daria a mesma coisa, mais raiz de zero menos raiz de zero. E aí vai ficar menos 20, todo mundo dividido por 2 vezes o a, só que o a vale 4, 2 vezes 4. Conclusão, menos 20 sobre 8. Você pode simplificar essa fração, né? Simplificar a fração sempre é bom, é importante. Simplifica logo por 4, que você vai obter menos 5 sobre 2. Esse aqui é o zero dessa função. O que é muito útil para você calcular zero de função é calcular a função por soma e produto. Os zeros, caso dê, né? Como assim soma e produto? A soma das raízes é menos b sobre a. O produto das raízes é c sobre a. Então, você pensa aqui comigo nessa função aqui. Eu tenho que a soma das raízes dela é menos 5 sobre o a, que é 1. Então, isso aqui vai ficar 5 sobre 1, que é igual a 5. Tranquilo? E eu tenho ali que o produto dela é c sobre a. 6 sobre 1, que vai ser igual a quanto? 6. Então, eu tenho que pensar em dois números que, quando eu somo, é igual a 5, e dois números que, quando eu multiplico, tem que ser igual a 6. Então, a jogada aqui para resolver por soma e produto, que você mata mais rápido, é, primeiro vamos pensar aqui no produto, talvez. Dois números que a multiplicação dá 6. 3 e 2. Agora, 3 mais 2 dá o valor que está em cima? Dá, porque a soma é 5. Então, beleza, raiz aqui é 3 e 2. Essa é a tal da famosa soma por produto que muita gente se enrola. Tanto que tem um exemplo aqui anterior que a gente podia fazer por isso. Ó. A soma dessa função é menos b sobre a, então é 7 sobre o a, que é 1. 7 sobre 1, 7. E o produto é 6. Dois caras que a multiplicação dá 6 e a soma dá 7. Pô, 6 e 1, conforme a gente achou aqui. Michael, sempre dá para fazer assim? Cara,
Quando a soma e o produto dão valores que não têm fração, ou valores que você consiga concluir fácil quem é a soma e produto, é válido você fazer isso. Você vai ver que no decorrer do curso eu vou fazer muitas vezes isso. Mas tem funções e função um pouquinho mais complicadas, então cai na fórmula de Bhaskara, no pior dos piores, que você não vai se enrolar. Tranquilo? Então te vejo na próxima aula sobre gráficos. Muito obrigado por ter assistido. Próxima aula tá logo ali. Valeu, fui!